Então, iniciando, vamos fazer agora um trabalho no QGIS de como trabalhar uma imagem de satélite. O meu QGIS já está aberto aqui, vou utilizar a versão 2.18.28, né? Então, primeiramente, nós já baixamos as imagens de satélite pelo site e agora eu vou fazer o procedimento de trabalhar ela. Como foi visto na aula anterior, elas vêm em tonalidade de cinza e várias bandas, né? Então nós definimos quais seriam as bandas que nós iríamos trabalhar. Vou trabalhar com a banda do Landsat 8. Vocês lembram quais são as bandas? Landsat 8, 654, né? Nessa ordem sempre. 654, Landsat 8. Landsat 5 é 543. Então, eu vou vir aqui, ó, raster. Vou vir na ferramenta raster. Vou vir aqui em miscelânea e vou formar um mosaico. Esse é na versão 2.18. Se vocês estiverem utilizando outra versão, talvez seja diferente o nome que vai estar aqui. Pode ser mosaico, pode ser mesclar, pode ser outro nome. Vou clicar na ferramenta e vou agora, ó, arquivo de entrada. Vou selecionar o meu arquivo de entrada. Tenho que lembrar agora onde foi que eu salvei as imagens, né? Está aqui, ó. Ele já foi no meu banco de dados. Então, quais são as bandas que eu tenho que baixar? Ó, esse aqui é o Landsat 5. Landsat 5 eu vou ter que usar a banda 543, sempre nessa ordem. Então eu vou selecionar aqui, ó, banda, sempre a extensão TIFF. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só olhar qual é o maior tamanho aqui, ó. Estão vendo? Banda 4, ó. Ó, banda 3, ó, grandona, TIFF, extensão TIFF. Estão vendo, né? Seleciono, clico Ctrl aqui, ó, para eu selecionar mais de uma informação, ó. Seleciono a banda 4 e seleciono a banda 5 da TIFF e vou em abrir. Então, viram que aqui, ó, viram que elas foram incluídas aqui para eu fazer o procedimento agora. Viram que eu tenho que respeitar a ordem que eu falei, 543. Estão vendo aqui que ela não está na ordem certa, né? Só que eu não vou mudar agora porque eu tenho que fazer outros procedimentos aqui em cima. Então, eu selecionei o meu arquivo de entrada e agora eu vou selecionar o meu arquivo de saída, que vai ser o meu trabalho final. Então, eu vou selecionar um local para que eu salve esse meu trabalho, como eu falei anteriormente, de preferência no disco C do computador ou do notebook, numa pasta que não tenha caractere especial nem espaço, com o nome banco de dados. Se tiver espaço, coloque underline, porque o QGIS, ele dá problema. Se você salvar em área de trabalho, se você salvar em uma pasta que tem um caractere especial, ele vai dar problema, ele não vai aceitar. Como eu já sei que essa minha pasta aqui, ó, estão vendo? Ó, tá, ó, sem caractere especial, sem espaço, eu vou colocar o nome. Para que eu não escreva de novo o que eu vou fazer, eu só seleciono aqui uma, eu sei que é o Landsat 5, né? Seleciono, vou aqui, ó, e vou definir, ó. Vou dizer que não é banda 3, né? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Landsat 5, TM, que é o instrumento que está no satélite. A data, aqui, ó, estão vendo que essa data aqui, ó, 31/7, às vezes ela corresponde ao mês certinho, às vezes é como o professor falou, que é o calendário juliano, né? Que são os dias desde o primeiro dia do ano até o último dia. Então, vocês têm que verificar essa situação. A órbita do satélite, 232,66, e aqui a composição que eu vou fazer, eu vou colocar RGB, não é? Então, eu vou colocar R, a R é qual? R5, G, 4, B, 3, para que depois eu saiba o que eu estou fazendo. Então, eu fiz RGB, tudinho certinho, vou salvar.
Ele está dizendo que já existe um lá. Eu vou substituir, que foi o que eu fiz na aula passada, né? Vou substituir. Eu substituí. Como que eu consegui substituir? Porque ela não está aberta. Se ela tivesse aberta aqui no programa, eu não conseguiria substituir ela. Então, coloquei, ó, arquivo de entrada, arquivo de saída, nenhum valor de dado. Esse daqui a gente vai selecionar para que não apareça aquela parte preta ao redor da imagem de satélite. Então, eu coloco 0. Caso não tenha nenhum número aqui, eu coloco 0. Esse aqui, como já apareceu, eu deixo o 0. Vou marcar essa quadrícula ali, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada, para ele juntar, porque ele está juntando todas as bandas. Fiz todo esse procedimento, aí agora eu vou vir aqui nesse lápis, para que eu faça a mudança da sequência das bandas. Eu clico aqui e vou modificar qual? Que são aqui, ó. Eu vou modificar a banda 3, como eu não preciso mudar, como os nomes são iguais, eu só posso apagar o 3 aqui, ó, e botar 5, e vou aqui no 5, apago o 5 e coloco 3. Então eu já modifiquei. Não clico novamente no lápis. Se eu clicar novamente no lápis, o que vai acontecer? Ele vai retornar como era antes. Aí quando eu fizer o trabalho, ele vai dar errado. E vou dar OK. E agora ele vai começar a processar o que eu mandei o computador fazer. Vou paralisar o vídeo, porque esse processamento às vezes ele demora um pouco. Vou dar um pause aqui. Então, continuando, o programa já fez o processamento da imagem. Eu clico primeiro aqui, ó, processo concluído, dou OK. Esse aqui, ó, dou OK. Nessa última janela aqui, se eu der OK novamente, ele vai reprocessar todo o que foi feito agora. Então, eu mando fechar. E aqui está o trabalho concluído. Aqui no meu computador dá para ver legal. Aqui a imagem ela distorce um pouco, mas viram que o procedimento foi correto. Aí agora o que eu tenho que verificar aqui? Eu tenho que verificar a projeção da minha imagem. Nós somos obrigados no Brasil a trabalhar com o Sirgas 2000. Então nós temos que fazer todos os trabalhos em Sirgas 2000. Então vamos ver qual é essa projeção dessa imagem aqui. Nós clicamos 2 vezes no nome. Abriu aqui, ó, e aqui está, ó, SRC, ó. A projeção é o WGS84, UTM Zona 20S. Não está na projeção que nós temos que trabalhar. Então nós vamos até agora que fazer a reprojeção dessa imagem para o Sirgas 2000. Então o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui novamente em raster. Vou vir aqui em projeção e vou reprojetar. E vou procurar a imagem que eu quero reprojetar. Eu sei qual é o nome que eu coloquei, eu lembro, né? Então vocês têm que lembrar também o nome que vocês vão colocar, porque senão depois vocês ficam perdidos, não sabendo onde salvou. Acontece muito isso. A pessoa ainda quando não tem o conhecimento, salva num canto, salva no outro e depois não consegue achar mais nada. Então vou vir aqui, ó, vou vir selecionar e vou verificar qual foi a que eu fiz, ó. A que eu fiz foi essa RGB TIFF aqui, ó, tá vendo? Seleciono ela. Arquivo de entrada. Vejam que é sempre a sequência, né? Eu coloco o que eu vou mudar e o nome depois de ser mudado. E o arquivo de saída vai ser na mesma pasta, de preferência a gente salva sempre na mesma pasta que a gente está fazendo trabalho. E vou colocar o mesmo nome aqui, ó, para não escrever de novo, né? Aí eu venho, apago aqui, boto o underline e digo que está no Sirgas 2000, ó, Sirgas 2000. Estão vendo que já tem um nome? Quando eu der o comando, ele vai dizer, ó, já tem um lá. Foi o procedimento que eu fiz na aula passada, então eu vou substituir. Ele substituiu porque ele não estava aberto ainda, certo? Então esse aqui é mais fácil. Aí eu venho aqui, ó,
Tá vendo? Esse daqui é a fonte que ele está, que é o EPSG. Ele está em 32.720, que corresponde ao WGS84. Eu quero mudar para o 4674. Viram? Aula passada eu pedi para vocês gravarem 2 números, não foi? 4674, que equivale a Sirga 2000, e o 31.980, que equivale ao Sirga 2000 em UTM. E o 4674 é o Sirga 2000 em coordenada geográfica. Aí eu venho aqui, ó, e vou o meu alvo, o que eu quero mudar. Aí eu marco essa quadrícula e vou selecionar o Sirgas 2000. O meu, como eu já selecionei, ele já está aqui. Mas caso vocês ainda não tenham selecionado, vocês vêm aqui no filtro e colocam 4674. Que aí vocês vão, toda vez ele faz esse, ele cria essa aspa aí, não sei porquê. 4674. Viram? Tá aqui, ó, Sirgas 2000. Seleciono, dou OK, defini qual é a projeção que eu quero. Aqui, ó, nenhum valor de dados, que é para tirar aquela parte preta, certo? E agora é só eu dar OK. Dou OK, vou paralisar o vídeo. Estão vendo? Já está com 11 minutos, ó. Então, bom. Continuando o vídeo, clico aqui, ó, processo concluído, dou OK novamente. Aqui, sempre lembrar, não dê OK na terceira janela, feche ela. E vamos verificar agora, vamos desmarcar outra e vamos verificar que nós fizemos nova aqui, ó. Qual é a projeção que ela dá? Então, ó, está na Sirgas 2000. Então, fizemos todos os procedimentos de trabalhar a imagem, fizemos a composição, reprojetamos elas e agora nós vamos fazer o recorte da área que nós vamos trabalhar, que é a área urbana de Porto Velho, não é? Então, Porto Velho está bem aqui, ó. Estão vendo essa tonalidade aqui, ó? Eu vou aproximar através dessa lupa aqui, ó. Eu consigo vir e aproximar, ó. Então aqui está a área urbana de Porto Velho. Então eu vou fazer um recorte aqui, que é justamente a área que vocês vão trabalhar. Para eu fazer o recorte, eu tenho que criar um polígono. Eu vou fazer o recorte por uma máscara. Então eu vou criar um polígono. Para eu criar um polígono, eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó, Shapefile, e vou, ó, criar um Shapefile. Para criar esse Shapefile de polígono, tem que ser aqui, ó, polígono. Aqui eu não mudo nada, eu vou deixar System ainda. Aí aqui eu vou definir a minha projeção. A minha projeção qual é? Sirgas 2000, né? Ó, eu sempre pergunto isso para fixar na cabeça de vocês. Porque se vocês só ficarem olhando e não responderem, vocês não conseguem fixar. Então eu pergunto, responda, mesmo que não queira, porque fixa. A sua mente, ela vai fixar as coisas. Respondam assim, mesmo que não queira. Não, aí quando vocês forem lembrar, ele perguntou, lembrei. Aí venho aqui, ó, como o meu eu já selecionei, e coloco aqui, ó, 4674 Sirga 2000. Aqui, se eu quiser colocar o nome de tabela, como eu quero criar só um polígono, eu dou OK, ó. E aqui, eu vou lá no meu banco de dados, eu vou colocar recorte aqui, ó. Recorte, underline, PVH. Para que PVH 2? Para que eu não mude o outro, né? Porque eu já tenho um lá com esse mesmo nome. Dou OK. Assim que eu dou OK, ele vai criar aqui, ó, um polígono. Ele definiu aqui um polígono, só que esse polígono ele está virgem, ele não tem nada. Então agora eu vou dar informações para ele. E estão vendo que ele está com a quadrícula com fundo. Para que eu consiga ver o que está atrás, eu vou ter que delimitar somente a área do contorno dele, né? Eu não quero que tenha fundo. Então, para eu tirar o fundo, eu venho, clico 2 vezes nele. Aí venho aqui, ó, em estilo, estão vendo? Estilo, ó, preenchimento simples, seleciono ele. Quando eu selecionar, ele abriu aqui, ó, preenchimento está em azul. Então eu clico aqui nessa setinha e falo, ó,
preenchimento transparente. Então ele só vai ter o contorno. Esse contorno ele está dizendo aqui, ó, que ele está em preto. E aqui, ó, se eu baixar um pouquinho mais, ele vai estar dizendo a espessura do contorno. Então eu posso mudar a cor do contorno e mudar a espessura. Eu vou colocar o preto, geralmente ele fica menos aparente assim. Então a gente coloca uma cor mais que a gente consiga ver. Assim que a gente olha, a gente vê. Colocar uma cor, colocar um vermelho aqui, ó. Estão vendo? Aí aqui eu posso mudar as cores, ó. Coloquei um vermelho e vou aumentar a espessura do contorno. Coloquei 66. Viram que mudou aqui, ó? Ó. E agora eu venho para eu fazer a edição dele, como ele não tem nada, aí eu vou iniciar a edição. E a edição começa nesse lapisinho amarelo, que todos vão identificar rapidinho. Eu clico nele, na hora que eu clico nele, viram que várias ferramentas aqui foram habilitadas. E agora eu vou escolher qual a ferramenta que eu faço a delimitação de um polígono, que é justamente essa aqui, ó. Estão vendo? Adicionar feição, ó. Estão vendo que ela já tem um formato de polígono? Então, ó, eu venho aqui, aí é aquilo, aí aqui vocês vão ter que ter aquela precisão manual. Eu estou fazendo aqui, ó, se eu tivesse com mouse seria melhor, teria mais precisão para trabalhar. Mas como eu não estou com mouse, aí eu clico uma vez aqui, ó, clico, ó, ele saiu do local. Vou puxar ele aqui. Nessa mãozinha aqui eu puxo ele, eu seguro aqui no mouse, seguro e vou puxar novamente aqui, ó. Vou dar mais uma afastada. Aqui. O contorno vai ser mais ou menos aqui assim, o corte, né? Mais próximo? Mais próximo. Tenta aproximar. É. Então aqui, ó, eu vou definir aqui e vou clicar. É porque eu cliquei, como eu estou acostumado com o mouse, eu cliquei aqui no touchscreen, aí por isso que ele fez isso. Então no mouse eu tenho que clicar aqui, ó. Cliquei. Estão vendo que apareceu uma, ó, tá vendo? Tá aparecendo uma linha vermelha. Aí eu venho, aí clico aqui. Opa, obrigado. Depois eu uso. Aí clico aqui. Clico aqui e clico do lado direito do mouse para finalizar. Viram que eu não tive uma perfeição boa. Viram que no mouse, quando eu fiz na outra aula, eu consegui fazer melhor. Viram que a dificuldade aumenta aqui. Mas se eu usar agora vai atrapalhar. Aí agora aqui, ó, defini o meu polígono. Eu com esse polígono aqui eu posso até calcular a área dele, posso colocar vértice nele, eu posso fazer o que eu quiser. Só que eu quero só calcular o contorno dele para eu recortar o que está dentro. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí quando eu defini, aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e salvo. Salvei, vou fechar. Então eu já defini o meu polígono. Agora eu vou fazer o corte da imagem para somente desse polígono aqui. Para eu fazer o corte, o que eu vou fazer? Vou selecionar a minha imagem, seleciono a imagem que eu quero cortar, vou em raster, vou aqui, ó, em extrair, estão vendo? Extrair, recorte. Viram? Extrair, recorte. Aqui, ó, como eu já selecionei, ele já está aqui, ó. Só que não é essa que eu quero recortar, né? Eu quero recortar qual? Sirgas 2000, né? Não é que eu reprojetei? Sempre tenham essa atenção. Qual é o alvo que vocês vão fazer? Aí o arquivo de saída, vou também colocar o nome lá, recorte. Ó. Recorte. Ó, já tem até lá escrito, né? Ó, PVH2. Para que não mude lá, ó. Recorte PVH2, ó. Estão vendo, ó? Ele vai salvar em formato TIFF. Dou OK. Aqui, ó, nenhum valor 0.
E aqui eu não quero na extensão, eu quero na camada máscara. Porque eu formei o polígono justamente para isso, para recortar na camada máscara. Eu clico aqui, ó, aí venho e seleciono. Como eu só tenho um aqui, ó, ele já previamente selecionou. Camada máscara, venho e agora eu não marco mais nada aqui, mais nada e dou OK. Dou OK, isso aqui ele vai processar rapidinho, não vou nem parar o vídeo, porque é rapidinho, ó. Processo finalizado, dou OK, e aqui nessa outra eu fecho, e agora eu venho e desmarco esse aqui, ó. E está aí o meu recorte. Fiz todos aqueles procedimentos, vou parar o vídeo, que vocês já sabem, e